Bem, bom dia a todos, bem-vindos. É uma alegria ter vocês aqui. Nós sabemos que sábado de manhã, ainda mais com esse frio, não é fácil. Mas esse é um evento que nós estamos iniciando na Escola da Cidade e, na verdade, é uma espécie de uma retomada de um raciocínio que se fazia muito na arquitetura no passado, que é a ideia de ter um arquiteto com uma obra ou com um trabalho, poucos trabalhos, e discorrer um pouco sobre a ideia das histórias desse projeto, da sua fala, porque é palavras, projetos e obras, e, em cima disso, nós discutirmos um pouco. De alguma maneira, refletirmos sobre a ideia de que o projeto não nasce de uma inspiração divina, que o cara fica ali pensando que vai acontecer. É um processo, e esse processo tem uma história, e essa história se constrói de alguma maneira através do projeto, do desenho, nas formas mais variadas hoje. E nós queremos refletir um pouco sobre isso, como é esse processo, principalmente para os estudantes de arquitetura, entenderem que é quase um discurso sobre a sua própria existência, o projeto. É nesse sentido que a gente começou esse evento. Começamos com o Gustavo Pena, mês passado, num trabalho muito bonito. Primeiro foi a Cris Pasquini, é verdade. Primeiro foi a Cris Pasquini, uma arquiteta que nós estamos com um trabalho conjunto lá em Presidente Prudente. Essa semana mesmo ocorreu uma palestra lá, da nossa professora, e da Ana Juni. E hoje nós estamos aqui com o Márcio, nosso querido amigo, arquiteto, professor também dessa escola, já foi, agora está um pouco afastado, mas vai voltar, se Deus quiser, e continuarmos esse trabalho. Então, a ideia desse projeto ele vai continuar no segundo semestre, em agosto, com a Carla Joaçaba, uma arquiteta também de um trabalho muito interessante, e que nós estamos convidando. Então, sejam bem-vindos. Eu vou passar a palavra à Cris Muniz, que é a nossa diretora da escola, para que eu possa apresentar o Márcio e dar as boas-vindas a vocês. Muito obrigado. Olá, bom dia. Eu vou apresentar aqui, muito brevemente, uma calorosa boas-vindas, na verdade, para vocês todos e todas. Acho que o Márcio Kogan dispensa apresentações, acho que não é necessário aqui dizer tanto, né, o que ele faz e a importância que ele tem para a gente, para essa produção arquitetônica atual, contemporânea. Mas eu queria dizer, primeiro, que essa escola, né, como nesses seus 23 anos de existência, desde a primeira aula, trouxe pessoas importantíssimas, trouxe arquitetos e arquitetas fundamentais da nossa interesse, produção, história, e hoje o Márcio se insere nessa trajetória. Acho que hoje é um dia de uma importância muito grande para nós. E eu também queria só dizer que eu estou muito feliz de te receber aqui hoje, porque a gente... fiquei fazendo contas, eu acho que há 12 anos que a gente teve uma aproximação maior. Eu fui convidada pelo Ciro para montar um curso aqui de pós-graduação que falasse sobre ensino de arquitetura. Isso foi em 2013, começou. E rapidamente o Ciro falou: o Márcio vai montar com você isso, vocês vão coordenar esse curso. E a gente não se conhecia pessoalmente, obviamente eu já conhecia a obra e o trabalho do Márcio, mas nesse momento que a gente se aproximou e que foi incrível, as lembranças e a amizade que surgiu e que a gente tem até hoje, um carinho muito grande. Então, assim, posso dizer para vocês que Márcio é uma pessoa absolutamente incrível, não só genial, mas de uma generosidade gigantesca. Então, tenho certeza que hoje vocês vão aqui aproveitar demais essa companhia, esse tempo aqui compartilhado.
Só te agradeço. Muito obrigada. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo carinho. Feliz de estar aqui. E eu vou mostrar um pouco contrário ao que Ciro falou, que a inspiração é divina. E qual foi todo o processo na minha vida para fazer um trabalho. Vamos lá. Eu vou ficar aqui. Bom, vou começar aqui pelo meu pai, um arquiteto, engenheiro, que fez alguns projetos aqui interessantes, modernistas em São Paulo, como o edifício Raci. Tem umas fotos aí do Pedro Vanucci bem legais. Esse edifício Abolição, o Mirante do Vale, quando eu estava novinho. E eu morei nessa casa, eu nasci praticamente nessa casa, que era uma espécie... Quer dizer, quando o Tati viu, Jacques Tati, ele viu esse projeto, ele copiou no filme Meu Tio. Era exatamente a mesma coisa. Je passais tout près et je me suis dit, ce n'est pas possible, il faut que je m'arrête pour savoir ce qu'il j'attends votre devient. visite, on ne vous voit jamais. Oh, ça pour une seule, je ne voulais pas vous déranger. Ah, mon steak. Bon, alors, 2, 4... Reculez-vous un peu. C'est pour le jus. E a casa eram muito parecidas. Eu descobri, até mais recentemente, que meu pai desenhou absolutamente tudo. Todos os móveis da casa foram desenhados, todas as obras de arte foram desenhadas, fora a arquitetura da casa, que se pretendia que fosse algo extremamente tecnológico. Isso era final dos anos 50. E aqui eu trouxe alguns desenhos que eu achei do projeto. Aqui lá é o desenho do tapete, o primeiro lá da esquerda, e o outro é a mesa. Aqui é uma biblioteca onde tudo foi desenhado já encaixando os livros que ele tinha. Então, os quadros estão
tudo foi executado para casa. Então, uma coisa muito tatiana e que acabou me influenciando pela paixão ao desenho. Só que aí aconteceu um problema. Meu pai morreu quando eu tinha 8 anos. E foi um momento bem trágico na minha vida. Eu começo a viver num mundo branco e preto. Eu entrei numa escola pública em último lugar, que era o Fernão Dias, em Pinheiros. E entrei à noite. E eu tinha 11, 12 anos, fui estudar à noite num colégio público. E aí eu descambei completamente. Eu virei, talvez, o pior aluno da história das escolas públicas. E repeti o primeiro ano, ginasial na época. E aí eu começo a matar a aula, a passear por São Paulo, rodando, sei lá, às vezes me lembra no livro Apanhador do Campo de Centeio, onde o menino fica rodando por Nova York, desesperado, à procura, acho que da própria vida dele, né? E isso aí me fez conhecer 2 coisas incríveis, e uma delas mudou minha vida. Aqui, primeiro, eu ia para o Pacaembu para ver Pelé jogando. Então, eu tinha a sensação que eu descobri Deus aqui. E é uma coisa incrível que não tem um registro a não ser esse gol. A gente procurou no YouTube, absolutamente não existe nada. E eu nem sou santista. O outro foi andando pela cidade, começa a chover e eu entro nesse cinema, que todo mundo aqui da minha geração sabe bem o que era, um lugar onde passava, acho que não existe mais, acho que virou um teatro. Um cinema de autor, um cinema principalmente europeu, e era o único lugar em São Paulo que podia achar isso. Mas eu não sabia o que estava passando, eu entrei no cinema porque estava chovendo, depois até descobri que o filme era proibido, e o filme era O Silêncio de Ingmar Bergman. Não. E esse momento me marca para sempre. Eu não sabia o que eu estava vendo, eu não tinha esse poder intelectual de saber o que eu estava fazendo. E nesse momento, eu me vejo na tela, eu era esse menino, nesse mundo branco e preto, angustiante, cheio de fantasmas. E eu descubro o poder da palavra poesia. E isso realmente mudou tudo para sempre. E, quer dizer, eu saio do cinema vendo o mundo colorido novamente. Aí eu entro na faculdade de arquitetura e eu odiava o modernismo brasileiro, porque os professores me forçavam a pensar nisso, num momento que no mundo eu comecei a ficar fascinado pelos trabalhos de utopia que, no começo dos anos 70, apareceram muito. Era principalmente uma reflexão, vamos dizer, hippie, pós-hippie, de como seria uma nova sociedade. E me apaixono pelo Instagram e outros grupos que faziam esse tipo de trabalho, e eu não estava nem um pouco interessado em modernismo brasileiro. Aqui eu peguei um trabalho que eu fiz na escola,
que era, acho que era exatamente esse quarteirão que os professores deram, que era cheio de inferninhos, e para fazer alguma coisa nesse quarteirão. E aí uma praça dedicada à laranja mecânica, não sei se vocês conhecem o filme do Stanley Kubrick, e livro, né, também do... E aqui a praça era todo o quarteirão, uma praça toda de concreto. No canto tinha uma cartola, que era uma referência ao filme, levemente aberta. Aqui dá para ver no corte. Um pianista tocando a Nona Sinfonia de Beethoven, que era o trabalho, que era a música tema do filme, era a música que incitava a violência, né, por um dos personagens, o Alex, e todo o projeto desenhado em cima da Nona Sinfonia. E aí eu fui desenhando, detalhando, fazendo detalhes, cortes, fachadas aí e de repente eu comecei a fazer colagens pornográficas que tinham uma relação com o filme. Aqui era um bar que eles frequentavam. E aí um dia eu vou buscar o trabalho na diretoria, eles falam: o seu trabalho foi recolhido e não pode ser devolvido, foi censurado aqui pela direção da escola, coisa totalmente absurda, mas hoje em dia já não acho mais. E esse era um pouco o mundo que a gente vivia nesse momento, esse começo dos anos 70. E esse trabalho desapareceu. E aí eu fui perguntar por quê. Se tiver uma filha de general aqui na escola, podemos ter problemas. Então, e aí eu começo, aí volta um pouco à época bergmaniana, eu começo a fazer alguns curtas com Isaid, em Super 8. Alguns deles, no começo, eram bergmanianos, totalmente, filmes densos, cheios de símbolos que nem a gente entendia, tudo que a gente colocava no filme. E era engraçado porque era estreado, os atores tinham a nossa idade, aí tinham 18 anos, 19, que não tem muita cara de Bergman. E depois, em 87, depois de uma carreira bastante poderosa em curta-metragem, com 13 curtas, a gente resolveu fazer um longa-metragem chamado Fogo e Paixão. E aí depois, nesses momentos, quer dizer, eu vivia os meus 10 primeiros anos de um estúdio de arquitetura, estava muito no começo, e realmente eu não sabia se eu ia ser cineasta ou arquiteto. Já estava formado, também formado em cinema, E aí, depois de uma carreira muito poderosa de curta-metragens, com milhões de prêmios no Brasil, no exterior, esse filme foi um desastre. E eu perdi, quer dizer, todo o dinheiro, perdi o escritório de arquitetura, que naquele momento dependia muito de mim, hoje já não depende tanto, e eu tive que ficar 6 meses fora, não apareci um dia. E lógico que todos os clientes, os poucos clientes, desapareceram. E aí eu falo, bom, agora vou ser arquiteto e decido finalmente que eu vou ser arquiteto na vida. Mas tem uma coisa que acaba também marcando o trabalho, o meu trabalho, que eu acabei levando muita coisa que eu aprendi no cinema para a arquitetura. Então, quer dizer, não me arrependo nada de ter feito cinema.
e isso acabou moldando um pouco a minha vida. Uma das coisas é o trabalho em equipe, que eu vi que no cinema era muito mais poderoso do que na arquitetura, e trouxe isso para o estúdio. Um trabalho mais colaborativo, mais democrático, e muitas coisas são decididas em conjunto, às vezes eu perco. Essa é a nossa equipe hoje. Outra coisa é a proporção widescreen, que era o jeito de se enxergar pelo visor de uma câmera, que isso se vê claramente em alguns projetos. A luz. Cinema é luz. E pensar um pouco o projeto como um roteiro. Isso é uma coisa que eu acabei ficando viciado em fazer isso. Às vezes sempre me imaginando como algum personagem que vive o lugar enquanto ele está sendo desenhado. E aí, quer dizer, acabei ficando totalmente de mal com o cinema. Acho que eu não fui no cinema até por 20 anos. Até que, num certo momento, convidaram um estúdio para a Bienal de Veneza. E resolvi voltar a fazer um vídeo. Era uma videoinstalação numa parede preta de uns 7 metros de comprimento, no Pavilhão do Brasil, que, de um lado, através de visores, se enxergava dentro de uma casa o que acontecia. Então, de um lado, era da parede, você via, através de talvez uns 10 visores, o que acontecia na parte social da casa, e na parede do fundo, o que acontecia na parte de serviço, onde os funcionários viviam, onde eles trabalhavam, onde eles moravam, que atendia um pouco a curadoria da Bienal. E aí, depois disso, eu voltei a fazer curtas. E esse aqui, que é meu favorito, foi o Gabriel que dirigiu, junto com o fotógrafo de arquitetura, o Pedro Koch. E acabamos fazendo já mais de 10 filmes. And who wants this kind of house? Cold, dull, without life? This was not my dream. It was the dream of my ex-wife, Susanna. She insisted on straight lines, thin, light, and modern, without any ornaments. And I was in search of what I had always imagined, a beautiful neoclassical project, the symbol of permanence, all that I had achieved in life, something with history. The project was the catalyst for the end of our marriage. I know that now. We were fighting from the beginning, from the purchase of the lot to the choice of architects. And that is how that hellish house in concrete, wood and glass began taking shape, started to burn. It was either me or the house. And where is Susanna now? At home. She thinks only about the house. She's in love with it and cares for it more than for any living human being. Susanna never had as much passion for me as she now has for those straight lines. She cleans every corner so carefully and lovingly, patiently arranges every object, and everything must be impeccable and in its exact place.
except for me. There never was space for me there. The swimming pool was my only victory in the entire project after a lot of arguing. I bet Susanna never even went in for a dip. The kitchen had to be kept impeccably clean, no mess. Heaven forbid if I'd wanted to fry an egg, if I'd left one of those pans dirty. This aseptic, industrial-like rigor was unbearable. As long as Susanna is enslaved by the house, she will never be free. A house must be comfortable and have velvet curtains, golden metals, leather sofa, marble floors, plaster moldings, crystal lighting, just like a normal house. How could anyone be happy in that charmless, wide-open space? I want privacy in my life without having the impression of being observed at every moment. I definitely don't need enormous windows. And the architects, cynics, they think that the house should defy everyday life, teaching me how I should live. In fact, thinking about it, they're responsible for all of this. This situation will not last very long. She'll realize that she's been foolish building that sort of house that way. The absurdity of her passionate love for this house. She will abandon the metallic door frames and come back into my arms. She will not resist, I'm certain of it. Shortly, she will take her eyes off the flat flagstones, and Susanna will be mine again. The house will be mine, and will be the way I've always dreamt, with pediments and ornamented columns. It will be a home, as it should be, impressive and beautiful and classic. Agora, todos os curtas têm a ver com arquitetura. E também não criam uma desgraça como um longa pode criar. Esse é um outro filme dentro de um projeto que chama Mi Casa, volume C, que é uma experiência do estúdio com estrutura de madeira. E aqui um pouco o ponto de vista de uma abelha. É efeito especial isso. E aqui, esse é um projeto que estamos fazendo nesse momento, eu e o Carlinhos. E há uns 4 anos atrás nós fizemos um curta desses, mas era todo em 2D, sobre como seria uma cidade daqui 70, 80 anos. Isso aí veio até de uma história que várias aulas que eu dava me perguntavam como vai ser uma casa daqui 30 anos. Então, sempre eu achava que não aconteceria nada e todo mundo ficava irritado, mas aí vamos pensar mais longe. E aí veio essa ideia, aí nós pegamos esse filme em 2D, fizemos virar 3D, todo feito em inteligência artificial. E agora, isso é bem recente, ficou pronto a semana passada. E isso é uma parte. Depois nós resolvemos continuar o filme contando a história das pessoas que moram nessa cidade. Então já estamos começando a fazer. E é isso.
It was a bright, cold day in December, and the clocks were striking 13. I'm in the hall, waiting for the elevator. A chubby boy is holding one of those lizards from planet Ross. It's the last day of the year, and I decide to have breakfast at an old cafe. I'm tired of eating 3D printed food. The streets are infested with ultra-violent Nadsat shikers. The cop bots have been without maintenance for years. I walk into Cafe Jimbo Show. I see my neighbor, and he invites me to sit. He is moving his Villodrome to a tower near the city park. This is what life is like now. Flying houses go to better or worse places depending on their financial conditions. Tonight, we enter a new century. As I return home, I walk by a group of immigrant beings from Trappist 1. They are incredibly intelligent, but impolite and unpleasant, for they smell. I get a lottery ticket from an old rusty robot. I daydream about what I could do with this money. Maybe buy a beach house in Italy, or a vintage robot chef by Robuchon, or the latest model of a gorgeous replicant Nexus 6. Delicious and just for me. As I make my way up to my Villodrome in this metabolist complex of 6,500 units, I decide to stop by one of the medical pods at the top floor. I'll have to change a few organs in the next 5 years. I enter my Villodrome, take off my sneakers, and fall on the curved sofa. Home, sweet home. There's no clouds in the sky, it's love. There's a dream in your eyes, you're a star, you can shine, it's love. There's no one in the way, it's love. You're a king, you can sing, and it's May every day. It's love. There's a special taste in your life, a good smell in the air, a new spice. You're hungry, and it's there. It's love. There's a special taste in your life, a good smell in the air, a new spice. You're hungry, and it's there. It's love.